Bom dia, amados. Jesus no Getsemane. Jesus teria que morrer voluntariamente? Não quer dizer que Jesus sairia ao encontro da morte, desafiando seus perseguidores, precipitando sua morte prematura, sem ser na cruz, lendo os acontecimentos históricos, se desenrolando ao redor dele. Jesus acabou descobrindo neles o desígnio do Pai. O Pai podia ter interrompido os acontecimentos históricos, interrompendo a marcha da história. Se não o fez, porque sua vontade era que a dinâmica da história continuasse sua marcha fatal, e como consequência, seu filho Jesus morresse crucificado. E ele aceitou a vontade do Pai para nos salvar. Se rendeu não diante da fatalidade, mas diante da vontade do Pai, que assim havia permitido, que morreu, portanto, voluntariamente, e o momento culminante dessa aceitação da vontade do Pai teve lugar na noite do Getsemane. De repente, um momento dado naquela noite, o pobre pode perceber que o outro estava rodeado de tropas, de assalto, de mãos armadas, até os dentes, sem nenhuma possibilidade de retirada. Quando se viu encurralado, Jesus só pensou que se uma folha caísse da árvore, não caísse sem que o Pai permita. O filho não poderia ser arrastado pela corrente da morte, sem autorização expressa do Pai. E seus olhos enfrentaram essa muralha ruga, na vontade do Pai, que tinha permitido, querido, disposto que o filho desaparecesse com essa idade e desse modo, e depois de gritar e chorar, suando lágrimas de sangue, aceitou aquela vontade e se entregou sem violência à violência dos fatos, voluntariamente. Morreu sim, voluntariamente, e a morte foi derrotada porque foi aceita. Tudo isso aconteceu no Getsemane. Enquanto os três confidentes dormiam lá adiante, assustados, sem dúvidas e absolutamente consternados, observava a curta distância o seu abatido mestre, sem saber o que dizer, com gritos e lágrimas, Hebreus 5:7, caindo por terra, Mateus 26:39. Jesus orava e dizia: Pai amoroso, cheguei em alto mar e as ondas me afogam. Quero refugiar-me na sombra das vossas asas. Enquanto passa essa desoladora calamidade, estou afundando no barro profundo e um pavor mortal me reporta às estranhas. Uma matilha de lobos caiu sobre minha carne, quer me despedaçar. Pai meu, para vós tudo é possível. Afastai de mim, afastai da minha vista a sombra da morte. Uma roupa molhada gruda na carne, assim minha alma dá-se a vida. Estou na flor da juventude e com 33 anos e quero viver, eu não quero morrer. Para vós tudo é possível. No seio do inverno, fazei brotar cada ano o vento da primavera. Enterrai a morte a muitos metros abaixo da terra. Longe de mim o cálice da amargura. Entretanto, não se faça o que eu quero, mas o que vós quereis, meu Pai. Vos dai asas para voar através da vossa vontade. Mas essa noite bonita, que vestia de claridade o mundo,
Era no interior de Jesus uma noite escura no espírito. O Pai estava longe ou simplesmente não estava ali. O tédio tinha inundado o válido de Jesus, que se afogava no mar da solidão sobre o seu deserto infinito. Não se enxergava sequer um pássaro à contradição. A vontade de viver é também vontade de morrer. As suas entranhas, já que não sentia a consolação do Pai na aridez mais desoladora, tentou buscar alívio em seus 3 confidentes. Levantou, mal podia manter-se em pé, com dificuldade. Cambaleando, foi até o lugar onde estavam os 3 discípulos, buscava a presença consoladora. Os 3 amigos em oração, mas eles estavam dormindo. Que decepção, Simão! Você está dormindo? Não conseguiu velar comigo nem 1 hora? Fiquem acordados e orem, senão vão ser inundados pelas tristezas. Deixou-os lá dormindo e caminhou de volta ao local, voltou para sua solidão. Entrou em agonia orando mais intensamente. Lucas 22:44, repetindo as mesmas palavras. Marcos 14:39, descrevendo de uma maneira drástica. O pobre Jesus de Nazaré se transformou nessa noite num grande miserável, não porque carregou toda as misérias humanas, Isaías 53, mas também porque experimentou a miséria de sentir-se homem até apurar os 7 sentimentos mais amargos do cálice humano. Chegou até o limite do que pode chegar a existência humana. A miséria, a desgraça de ser homem, a solidão, o medo, o tédio, o absurdo, o terror e a angústia que seria capaz de analisar e medir a profundidade da aflição de Jesus, quando exclamou: sinto uma tristeza de morte. Quem poderia apoderar a carne humana? A densidade e o sentir que estava acontecendo no interior de Jesus, quando orava com clamores e lágrimas, Hebreus 5:7, com pavor e tédio, Mateus 26:37, Marcos 14:33, caindo no chão, Mateus 26:39, e com suor de sangue, Lucas 22:44, e sua sombria, desesperada grandeza, o homem foi descendo pela ladeira até alcançar o limite do precipício. A carta aos Hebreus diz que Jesus orou naquela noite com clamores e lágrimas, isto é, gritando e gemendo. E preciso levar em conta que quando a angústia chega a ser desmesuradamente aguda, deixa de ser uma sensação psicológica para transformar-se numa sessão somática. É fácil dar alguma coisa, é difícil dar-se a si mesmo, e dar mais se dá para a morte em favor de outros. Não sou, por acaso, vosso filho? O Pai não sois vós, o meu Pai não me amas tanto, e eu também vos amo tanto? Será que seria suficiente que eu vos adorasse a noite inteira no alto de uma montanha, como vosso filho, como substancial que sou? Porque não me trocais esse cálice por outro, menos amargo? Porque não me odiais essa hora de morte? Respondeu a voz: vai libertar o homem da febre da terra com a morte? Só saltando por cima do precipício o homem vai livrar-se da região do despego, de obrigar-se definitivamente à sombra gloriosa de Deus
Naquela agonia, Jesus nem pensou sequer manter a mão no bolsinho da sua roupa e tirar aquela carta de poder que tinha para se livrar daquela morte. Não usou os seus poderes que ele tinha, mas dobrou-se à vontade do Pai, que morreu voluntariamente, nos garantindo a vida eterna para sempre. Então, amados, o Jesus, ele poderia não ter morrido, poderia não ter cumprido, né? E com certeza o Pai Eterno não iria ficar chateado por esse motivo, mas ele tinha de cumprir. Foi uma ordenança que o Pai pediu, né? Então, foi um sacrifício, morreu por todos nós no madeiro da cruz, e que esse sacrifício se tornou-se em vão na hora do livre-arbítrio. Porque, como eu sempre digo, sofrer nos traz para perto do Pai Eterno, né? E nos leva para longe do mundo. Então, o livre-arbítrio, ele deixa essa lacuna aberta para nós, seres humanos, vivemos no desfrute, nos deleites carnais, na cobiça, na inveja, do orgulho e as fascinações que o mundo oferece. Esse é o grande problema, que ficamos presos por bens materiais, né? Esse é o grande problema da humanidade. Tudo gira em torno de dinheiro. Então, a palavra diz: de graça recebei, de graça dai. Então, amados, por esse motivo, a nossa doutrina Cristo único mediador, aqui não aceitamos de maneira nenhuma doações de materiais, nada. Aqui a gente abre os trabalhos diretamente para os lares e as pessoas vão dando prosseguimento. Entendeu? Se um dia tivermos que nos reunir, se formos fazer uma reunião algum dia, vai ser em praça pública, ou então vamos ter um local, mas somente a contribuição dos irmãos para pagar uma água e uma luz somente, a despesa do local, nada de arrecadação financeira, porque onde há arrecadação financeira, vai existir sempre a ambição do homem. Então aqui nós primamos em semear a palavra. Aqui eu, irmão Aquiles Alves, irmão Márcio Roberto e outros, e nosso irmão também de Santa Catarina, né, o Laércio Santos, o Edivaldo Batista e muitos outros aí, eles dão as suas continuidades do que a gente coloca em prática aqui, né? Aqui nós trabalhamos em cima de capítulos e versículos que com certeza não são do conhecimento dos fiéis, porque o sistema ele manipula a Bíblia toda, né? Ele manipula capítulo, versículo, entendeu? E nós estamos fazendo esse trabalho para engrandecer o nome do Salvador, o Messias, ele que é o mediador, ele que intercede entre Deus e os homens. Então, a missão nossa é só semear. Aqui não tem autoridade, não tem líder, não tem pastor, não tem... Aqui todo mundo é igual. Qualquer um pode vir aqui e fazer a sua pergunta. Qualquer tipo de pergunta. E não tem como dizer, não tem como ficar
com receio de perguntar nada. Aqui você pode perguntar tudo. Porque a palavra foi feita para ser debatida e discutida. Obrigado, amados. Tenham um bom dia a todos.